apresentando, né, já que a Daiane está com um problema aí no áudio enquanto ela arruma. Eu sou Felipe Mendonça, sou professor de Direito, sou advogado, sou divulgador científico no canal Sem Gravata e tenho também o canal Escola de Direito. Já convido vocês a acompanharem tanto o canal Sem Gravata quanto o canal Escola de Direito. O Sem Gravata é um canal interdisciplinar, em que a gente faz divulgação científica de humanas, enquanto no Escola de Direito, daí sim, um canal jurídico com aulas de direito. Então já convido vocês a conhecerem os meus trabalhos nos dois canais, tá? E eu vim aqui hoje a convite da Daiane para a gente conversar a respeito desse imbróglio que estamos vivendo na briga, num conflito entre os três poderes, inclusive com o pedido de impeachment de ministros do STF, né? Então uma questão jurídica, constitucional, eu sou professor de Direito Constitucional, envolvida aí pelo pedido de impeachment dos ministros do STF, assim como uma questão político-jurídica, né, de entrave entre os três poderes que estão evidentemente em colisão e prejudicando o Estado democrático de direito que nós vivemos, né? Bom, vamos lá. Então, eu não sabia dessa declaração hoje do general Heleno, mas também é algo que não é de hoje, que nós temos aí declarações que estão absolutamente erradas, tá? Querendo tratar o exército como se fosse um poder moderador, né? Tem inclusive uma lamentável análise de um importante constitucionalista, a quem eu guardo todo um carinho e respeito, que é o professor Ives Gandra, mas ele está absolutamente sozinho dentro do constitucionalismo ao afirmar que o exército seria um poder moderador, um quarto poder, tá? A Constituição da República Federativa do Brasil, que foi promulgada em 1988, então no dia 5 de outubro de 1988, nós tivemos ali um evento solene em que Ulisses Guimarães declarou ali promulgada a Constituição, que é uma Constituição cidadã, e ela tem como um ponto elementar, como um ponto central, exatamente que todo poder emana do povo, tá? Se todo poder emana do povo, não podem os militares avocar para si qualquer poder, porque o povo brasileiro não deu aos militares qualquer poder, principalmente nenhum poder político, tá? Inclusive, uma das questões que está em pauta agora é uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que viria para deixar mais claro que os militares não podem ter cargos políticos. Por quê? Porque a forma como está na Constituição faz parecer que só os cargos eletivos seriam impedidos para os militares. A minha interpretação da Constituição, em uma interpretação sistêmica, já temos normas suficientes na Constituição para afirmar que nenhum cargo político poderia ser ocupado por militar na ativa. Tá? Então, estamos tratando da mesma coisa, que é você ter qualquer atividade política por militares. E não pode, a Constituição, ela se preocupa em proibir isso, mas quando trata dos cargos políticos eletivos. Por evidente, é algo que se estende para todos os demais cargos políticos. Uma boa interpretação da Constituição, que é uma interpretação sistêmica e teleológica, ou seja, buscando a finalidade da Constituição, é suficiente para afirmar que militares já não poderiam ocupar nenhum cargo político. Entretanto, no decorrer do andamento do Estado Democrático de Direito, que vem de 88 para cá, nós tivemos alguns militares ocupando alguns cargos comissionados, mas ainda era uma coisa tão pequena que não gerava um problema. Como não gerava um problema, isso nunca foi levado realmente para uma análise da constitucionalidade pelo STF. Veio então o governo Temer e foi o primeiro governo a exagerar significativamente o número de militares na ativa que ocupam cargos políticos. O governo Bolsonaro conseguiu ainda, né, a proeza de, sei lá, duplicar, triplicar, quadruplicar o número de militares em cargos comissionados. E agora isso virou uma pauta. Como eu disse, se fosse feita uma análise constitucional, da constitucionalidade de militares ocupando cargos políticos lá atrás, nós já teríamos esse impedimento. Agora, como são vários,
torna politicamente difícil uma decisão que impeça militares de ocupar cargos políticos. E por isso nós temos uma PEC tramitando no Congresso Nacional que visa deixar mais claro que militares não podem ocupar cargos políticos. E se o militar não pode ocupar cargo político, evidentemente não pode ser um poder moderador, né? Porque todo poder emana do povo e não tem como você ter militares querendo se sobrepor ao povo e, enfim, e mandar mais do que eles. Então está errada essa interpretação. Enfim, ainda que tenha uma dissidência aí dentro da doutrina, é muito pequena e não dá para tratar como se fosse algo que os constitucionalistas estão divididos. Não, não estamos. Né? 99,999999% dos constitucionalistas vão afirmar que o exército não pode ser tratado como poder moderador, porque não é função do exército moderar a briga entre os três poderes. Tá?